Bem-vindos novamente a mais uma aula. Nós vamos falar de imposto de renda nos fundos imobiliários. Não se preocupe se você é iniciante. Você vai aprender então a fazer uma declaração e também o recolhimento do imposto de renda na hora que você vende um fundo imobiliário. Todas as vezes que você vender um ativo de fundo imobiliário e você obtiver lucro, você precisa gerar uma DARF e recolher 20% do imposto sobre o lucro. Mas não se preocupe, nós vamos ver na prática, em detalhes, tudo isso. Você vai ficar em condições, então, de fazer o recolhimento e de fazer a declaração do imposto devido. Então vamos agora aos slides. Então aqui nós estamos no curso, né, a primeira página, e esta aula você vai aprender então a fazer a declaração e o recolhimento do imposto de renda. Veja aqui então o imposto de renda nos fundos imobiliários. O imposto de renda ele vai para a Receita Federal. É a Receita Federal que é o nosso órgão fiscal, é o nosso órgão de arrecadação dos impostos. Todos que pagam impostos vão pagar lá para a Receita Federal. O que é o imposto, então? O imposto de renda, né, é o imposto sobre a renda, sobre os ganhos que você tem, sobre o seu trabalho, sobre o dinheiro que entra na sua vida. E isso aí existe há muito tempo, desde que o mundo é mundo, houve os imperadores, todo mundo paga os tributos. Vamos dar a César o que é de César. Então você vai destinar uma porcentagem do que você ganha para o governo. Então é uma porcentagem do que você ganha que vai para o governo. Então veja aqui, o dinheiro que você dá para o governo, né? Ele vai distribuir esse dinheiro para a população. Ele pode investir em educação, em saúde, em novas escolas, em creches, pagar inclusive salários para os funcionários públicos. Então o governo ele vai fazer o que ele acha melhor com os impostos que chegam até ele. E quem vai pagar o imposto de renda? O trabalhador e também o investidor. Aqui que entra você que está assistindo esta aula. Você é um investidor, então você vai pagar também o imposto de renda. Se você é um trabalhador e investidor, você vai fazer uma declaração só, não precisa fazer duas. Vai fazer uma declaração. Veja que se o trabalhador ele ganha mais de R$ 1.903,99, ele vai já começar a pagar então uma alíquota de 7,5% e a maior alíquota pode chegar até 27,5% aí do nosso imposto, né, que vai para o governo. E todo investidor paga imposto de renda? Veja bem, quem é investidor que vende os fundos imobiliários e obtém lucro, sim, vai pagar o imposto de renda. Se o investidor tiver prejuízo, não vai pagar imposto de renda. No entanto, declarar, todos precisam fazer a declaração. Isso é uma vez por ano. Todo ano a gente faz então a nossa declaração de imposto de renda. Essa declaração, então, ela é feita através, então, de um programa da Receita Federal. Então, os investidores e trabalhadores, todo mundo vai ter que fazer a declaração, que o trabalhador pode pagar 7,5% até 27,5%, e o investidor, né, de fundo imobiliário paga 20%, isso aí é sobre o lucro. Mais declaração, né, tanto trabalhador quanto investidor, os dois precisam fazer a declaração de ajuste, isso aí é uma vez por ano. Então você não pode confundir a declaração com o recolhimento, né? Declarar quer dizer que você informa o governo, você não vai pagar nada quando você declara. Já recolher você vai pagar um valor que é devido ao governo, né? Você precisa pagar. Então saiba muito bem a diferença entre declarar e recolher. Tem até uma historinha aqui para facilitar a sua vida. Um casal de namorados, o homem declara o amor para a moça, né? Ele entrega uma rosa e declara o seu amor. Vamos supor aqui que essa linda jovem é a nossa Receita Federal, que ela quer o imposto de renda, e você aqui é um investidor, né?
Quando você fez a declaração, o imposto de renda, se for devido, deve ser recolhido. Então você primeiro declara que você fez uma venda, né? Isso aí você declarou que fez uma venda de fundo imobiliário, e se essa venda gerou lucro, você vai recolher. Então primeiro você declara. E como é que você faz o recolhimento? É quando você paga. Está aqui a jovem recebendo um anel, recebendo aqui uma joia. Então o jovem fez o recolhimento agora. Primeiro ele declarou, depois ele recolheu. É a mesma coisa com você. Você faz uma declaração e depois você recolhe o imposto devido. E que momento isso é feito, né? Que momento você deve recolher? Toda vez que você fizer uma venda do ativo, se você vender um fundo imobiliário, a própria corretora já vai descontar então o dedo duro, né? Que é 0,005 de imposto de renda. Isso aqui vai ficar retido na fonte. É uma forma, então, da Receita Federal ficar sabendo que alguém está tendo lucro com uma venda, por exemplo. Então, quando o investidor ele faz a venda, logo em seguida, se ele tiver lucro, ele vai preencher uma DARF. E quando o investidor preencher essa DARF, ele pode fazer o abatimento, então, dos custos da operação e das taxas e também dos prejuízos. Então, ele já faz ali os cálculos, né, antes de gerar a DARF. Então essa DARF ela é calculada, então, e deve ser feito o recolhimento de 20% de imposto de renda sobre o lucro obtido. Então é 20% sobre o lucro, não é sobre o capital total. Por exemplo, se você tinha R$1.000 investido e fez a operação e teve um ganho de R$20, é 20% sobre R$20. Veja que é um valor baixo, não é um valor total aí dos seus ativos. Você faz o seu cálculo então aqui para saber quanto que você vai pagar de 20% sobre o lucro. Se for um lucro de R$100, por exemplo, você pagaria R$20. Feito os cálculos, o próximo passo é preencher a DARF, né? E lá num local indicado com o código da Receita, você vai ter que colocar um código, que é esse código aqui, 6015. Isso é para a pessoa física. Você pode imprimir o DARF de algumas maneiras. Uma delas é pelo site da Receita Federal. Como mostra a imagem aqui, você vai calcular o DARF e vai fazer a impressão desse DARF, que é um documento, através do programa Sicalc. Isso aí é pela internet, é na página da Receita Federal. Quando você entrar lá, você vai preencher alguns campos, né? São alguns dados para o tributo que está aqui. Você vai preencher o seu nome, telefone e alguns dados a mais que você deve preencher, valores. Quando você preencher esses dados, você vai clicar num botão e ele vai gerar a DARF. Está aqui a cara da DARF. Isso é uma DARF, pelo nome aqui você já consegue ver, DARF, né? E é para o Ministério da Fazenda. O código da Receita é o código 6015. Feito essa DARF, ela pode gerar, né, ela vai gerar um código de barras que não aparece aqui, mas vai gerar um código de barras, e pelo código de barras você pode fazer o pagamento em qualquer banco, né? Agora uma coisa importante, proventos mensais de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Uma grande vantagem para buy hold, né? Quem compra e mantém o ativo na carteira. Se você ficar um ano inteiro com o fundo imobiliário na carteira, você não vai pagar nada de imposto, porque você não vendeu. Então, buy hold é um grande negócio porque não paga imposto de renda. Agora, né, vamos destacar que a declaração anual do imposto de renda também serve para a Receita Federal saber a origem do patrimônio do investidor e também acompanhar a sua evolução patrimonial. Você vai dizer que o dinheiro é seu, que foi ganho de forma lícita, que você é honesto, e quanto mais rico você ficar, mais você vai ter de dinheiro e vai comprovar por meios da declaração de imposto de renda que aquele dinheiro tem origem lícita. Agora, se você tiver na dúvida
e não quiser arriscar por conta própria, você pode contratar então um serviço de um profissional. Existe então contadores, que são pessoas que vão fazer a declaração de imposto de renda. Um contador é ideal que ele seja um especialista no assunto, né? Que saiba muito bem sobre tributos, sobre investimentos, para que você não tenha então dessabores com a Receita Federal. Se você errar, não tem problema, você pode fazer uma declaração retificadora. Também tem outros vídeos no canal, né? No meu canal lá no YouTube, que você pode assistir. Tem alguns assuntos sobre imposto de renda também, que eu posso falar lá, mas as informações dessa aula são suficientes para você fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Então, mais um passo aí para a sua liberdade financeira. Agora, nós vamos ver o programa da Receita Federal, que todo ano ele está disponível na internet para você baixar e fazer a sua declaração de imposto de renda. Veja como é fácil, não é complicado, basta você ter um computador para fazer a sua declaração de imposto de renda. Acompanhe comigo agora. Então veja aqui a declaração de imposto de renda, ela vai aparecer então as informações do contribuinte. Vai aparecer os dados do contribuinte, né? E você vai preenchendo passo a passo. Aqui na esquerda você percebe que tem vários campos para você preencher. Uma informação muito importante para você investidor é aqui o campo que está rendimentos isentos e não tributáveis. É aqui que você vai declarar então os proventos que você ganha no fundo imobiliário. Tem aqui o tipo de rendimento, você vai clicar aqui e vai selecionar a opção 9, lucros e dividendos recebidos. Clicando então na opção 9, vai aparecer aqui campos para você preencher. Você vai preencher então o tipo de beneficiário, você vai colocar titular, se é você. Aí vai aparecer o seu nome, o CNPJ da fonte pagadora, por exemplo, um fundo imobiliário. Se tiver lá o CNPJ, você coloca. Se for o fundo imobiliário de um shopping, você coloca o nome dele aqui, que é a fonte pagadora, e o valor. Feito isso, então, você vai clicar em OK. Clicando em OK, já vai aparecer para você lá, então, esse rendimento isento e não tributável. Você vai fazer isso para cada ativo de fundo imobiliário que você tem. Isso também serve para as ações, mas aqui vamos falar mais em fundos imobiliários nesta aula. Coloque todos os fundos imobiliários. Se você tiver 10 fundos imobiliários, você preenche aqui então 10 campos desse para aparecer todos os seus ganhos. Aqui é rendimentos isentos e não tributáveis. Você está declarando, você não vai pagar nada. Agora, se você tiver que pagar alguma coisa, você pode gerar um DARF. Aqui no próprio programa da Receita Federal, ela tem condições, né? Ela oferece a possibilidade de você gerar DARF. Olha aqui, ó, DARF do imposto de renda. Quando você clicar aqui no DARF do imposto de renda, ele vai liberar a possibilidade de você fazer um DARF. Veja que ele pode aqui gerar um DARF para você, basta aí você seguindo os passo a passo aqui para você gerar um DARF. No meu caso eu não vou gerar porque eu não tenho nada para pagar, então ele não vai deixar eu gerar um DARF porque eu não preciso pagar nada aqui nessa declaração de imposto de renda, porque eu não vendi nenhum ativo de fundo imobiliário. A DARF também poderá ser gerada e paga em alguns bancos. No Banco do Brasil, no Itaú, na Caixa Econômica, você precisa acessar e ver se este banco que você tem conta tem esta funcionalidade de você pagar um DARF. Veja aqui o exemplo do Banco do Brasil. Estamos aqui então no Banco do Brasil e ele te dá a opção aqui, ó, de pagamento de DARF. Você precisa preencher então aqui o seu CPF, o seu telefone e o código da Receita. Lembrando que o código da Receita é 6015. Né? Você vai ter um número de referência, se quiser colocar a data do pagamento, esses dados, um valor total, por exemplo, R$10. É o mínimo aí
que você precisa de dinheiro devido para gerar uma DARF. A menos disso, você vai somando e quando completar R$10 você gera a DARF e paga. Preenchendo os dados, né, você clica em continuar e vai vendo aí os passo a passo para você gerar a DARF e fazer o pagamento no seu banco. Então veja que tem várias formas de você gerar e fazer o pagamento de DARF. Agora, né, que você já sabe todos os mecanismos para gerar uma DARF, para declarar imposto de renda e para recolher nos casos de venda com lucro, você já pode ficar mais tranquilo. Tá bom? Essa era a aula de hoje e eu te vejo na próxima.